Artigo 60. Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo da Higiene e Segurança do Trabalho, ou que neles venham a ser incluídas no ato do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias, federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim. Parágrafo único. Excetuam-se da exigência de liderança prévia as jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso. Artigo 61. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração de trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face o motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Parágrafo 1º. O excesso nos casos deste artigo pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 2º. Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais casos de excessos previstos nesse artigo, a remuneração será pelo menos 25% superior à da hora normal e o trabalho não poderá exceder de 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. Parágrafo 3º. Sempre que ocorrer a interrupção do trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior que determine a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até um máximo de 2 horas durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10 horas diárias em período não superior a 45 dias por ano, sujeita a esta recuperação a prévia autorização da autoridade competente. Artigo 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. 1. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. 2. Os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão aos quais se equiparam para efeito do disposto nesse artigo os diretores e chefes do departamento ou filial. 3. Os empregados em regime de teletrabalho. Parágrafo único. O regime previsto nesse capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2 deste artigo quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver por inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Artigo 63. Não haverá distinção entre empregado e interessados e a participação em lucros e comissões, salvo em lucros de caráter social, não inclui o participante do regime deste capítulo. Artigo 64. O salário hora normal no caso do empregado mensalista será obtido dividindo seu salário mensal correspondente à duração do trabalho, a que se refere o artigo 58 por 30 vezes o número de horas dessa duração. Parágrafo único. Sendo o número de dias inferior a 30, notar-se-á para o cálculo, em lugar desse número de dias de trabalho por mês. Artigo 65. No caso de empregado diarista, o salário hora normal será obtido dividindo-se o salário diário correspondente à duração de trabalho estabelecido no artigo 58 pelo número de horas do efetivo trabalho. Seção 3 dos períodos de descanso. Artigo 66. Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Artigo 67. É assegurado a todo empregado um repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos. Parágrafo único. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida a escala de revezamento mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. Artigo 68. Fica autorizado o trabalho aos domingos e aos feriados. Parágrafo 1º. O repouso semanal remunerado deverá coincidir com o período, no mínimo uma vez, no período máximo de 4 semanas para os setores de comércio e serviço e no mínimo uma vez no período máximo de 7 semanas para o setor industrial. Parágrafo 2º. Para o estabelecimento de comércio será observada a legislação local. Artigo 69.
Na regulamentação do funcionamento de atividades sujeitas ao regime deste capítulo, os municípios atenderão aos preceitos nele estabelecidos e as regras que venham a fixar não poderão contrariar tais preceitos nem as instruções que para o seu cumprimento forem expedidas pelas autoridades competentes em matéria de trabalho. Artigo 70. O trabalho aos domingos e aos feriados será remunerado em dobro, exceto se o empregador determinar outro dia de folga compensatória. Parágrafo único. A folga compensatória para o trabalho aos domingos corresponderá ao repouso semanal e remunerado. Artigo 71. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Parágrafo 1º. Não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório o intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Parágrafo 2º. Os intervalos de descansos não serão computados na duração de trabalho. Parágrafo 3º. O limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio quando ouvido o serviço de alimentação de previdência social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Parágrafo 4º. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas no período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Parágrafo 5º. O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido ou fracionado e aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado quando compreendido entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção um acordo coletivo de trabalho ante a natureza do serviço e em virtude das condições específicas de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários empregados no setor de transporte coletivo, passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Artigo 72. Nos serviços permanentes de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivos corresponderá um repouso de 10 minutos não deduzidos na duração normal do trabalho. Seção 4ª do trabalho noturno, artigo 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna. Parágrafo 1º. A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo 2º. Considera-se noturno para os efeitos deste artigo o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Parágrafo 3º. O acréscimo a que se refere o presente artigo em se tratando de empresas que não mantêm pela natureza suas atividades de trabalho noturno habitual será feito tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante. Em relação às empresas cujo trabalho noturno decorra de natureza de suas atividades, o aumento será calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando exceder desse limite já acrescido de percentagem. Parágrafo 4º. Nos horários mistos, assim entendidos, os que abrangem período diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno disposto neste artigo e seus parágrafos. Parágrafo 5º. Às prorrogações do trabalho noturno, aplica-se o disposto neste capítulo. Seção 4 do quadro de horário, artigo 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigado a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Parágrafo 3º. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará no registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput neste artigo. Parágrafo 4º. Fica permitida a utilização do registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho mediante acordo individual, escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.